Olá, eu sou Gisele Teixeira e vou te ensinar a fazer artesanato de feltro. Mas antes eu vou te contar como eu mesma comecei nesse negócio. Então, eu trabalhava como CLT. E por conta da CLT, eu não tinha tempo para a família, eu não tinha tempo para os meus filhos. Eu não conseguia levar os meus filhos na escola. Eu não conseguia fazer uma academia, praticar alguma atividade física. Eu não conseguia nem mesmo ter um tempo para o meu esposo. Quem é mãe, quem é esposa sabe disso, sabe do que eu estou falando. A dificuldade maior que eu tinha era tempo para mim, para minha família. Eu comecei a procurar algumas alternativas pudesse me dar um pouco mais de tempo com a minha família. Nessas minhas pesquisas, eu pude ver um vídeo na internet que uma mulher estava fazendo uma festa de aniversário para o filho dela e nessa festa ela apresentava alguns bonequinhos que eu achei muito interessante. E esses bonecos, eles me chamaram a atenção que era de um material bem interessante. E esse material eu comecei a observar em que eles tinham uns detalhes bem interessantes e ela mostrava com bastante entusiasmo cada um deles. E eu fui olhando aqueles bonecos e ela mostrando cada detalhe, cada bonequinho daqueles na decoração. E daí depois daquele vídeo eu fui pesquisar qual que era o material daqueles bonecos que eu me encantei, que eu me apaixonei. Eu pensei, vou aprender a fazer esses bonecos. Foi aí que comecei a fazer as pesquisas, comecei a pesquisar na internet. Eu fiquei tão encantada com aquele trabalho que eu fui buscar mais informações, porque eu queria aprender mais. Eu não sabia o nome daquele material e eu precisava saber mais informações. Então, eu acessei ali os comentários do vídeo para saber daquele conteúdo e eu não consegui encontrar. Eu consegui encontrar ali o pessoal comentando sobre como lindos eram os bonecos, mas nada sobre o nome do material. E eu continuei pesquisando, continuei procurando. E com muita luta, muita pesquisa, procurando saber onde encontrava, onde comprava, qual o nome do material. Então eu tive muita dificuldade. E nas minhas buscas pela internet, nas minhas pesquisas, de horas e horas, finalmente eu consegui descobrir de que eram feitos aqueles bonecos. Era de feltro. A minha busca tinha finalizado. Agora começava a minha outra dificuldade. Como aprender a fazer aqueles bonecos? Eu precisava comprar o material. Mas que material? Eu imaginei material básico, agulha. Não fazia ideia aqui qual a numeração da agulha, mas comprei a que veio na minha cabeça. Linha, cores básicas, tesoura, feltro. Quando eu fui procurar feltro na minha cidade, que era uma cidade muito pequena, eu tive que pedir de uma cidade vizinha, que era a mais próxima, que eu conseguia encontrar. Então eu tive dificuldade de comprar o feltro. Os outros materiais eu consegui comprar, mas o feltro eu tive que trazer de outra cidade. Então os materiais básicos iniciais eu tive dificuldade porque eu não sabia quais os materiais que eram necessários para que eu pudesse iniciar minha primeira peça. Eu precisava de moldes, mas eu não sabia onde e como eu iria conseguir aqueles moldes para poder fazer as peças. Precisava de cola, mas eu não sabia que tipo de cola que era para ser usado nas peças, quais eram os tipos de cola que precisavam. Eu não sabia quais os tipos de pontos que eu deveria usar, porque existem vários, e o básico para se iniciar eu precisava saber. E nessa minha dificuldade eu fui procurar quem sabia fazer essas peças e eu não consegui encontrar na minha cidade. Eu não conseguia encontrar absolutamente ninguém que pudesse me dar uma luz, que pudesse tirar algumas dúvidas que eu tinha em relação a essas peças. Eu fui procurar saber quem fazia essas peças e eu não conseguia encontrar ninguém, nem no YouTube, nem na minha cidade. Eu não conseguia encontrar quem fazia do início ao fim, do passo a passo,
que eu pudesse aprender uma peça do início ao fim. Como cortar, como montar as peças, como fazer colagem da maneira correta, como fazer o caseado da maneira correta. Eles não ensinavam passo a passo como fazer do início ao fim. Eu assisti vários e vários vídeos, mas eu não conseguia montar o quebra-cabeça, eu não conseguia juntar as peças para conseguir começar uma peça e finalizar. Foi então que eu descobri que eu precisava de um enchimento, porque eu tinha assistido um vídeo de uma mulher que estava fazendo um chaveiro, e essa mulher estava fazendo o preenchimento do chaveiro com um enchimento. E eu percebi que nas minhas compras eu não tinha feito a compra do enchimento, ou seja, os meus bonecos não tinham enchimento. Então eu tinha que correr atrás dos enchimentos. Depois que eu comprei o enchimento, eu fui pôr a mão na massa, fui fazer a minha primeira peça. Escolhi um modelo de unicórnio. Como era pequeno, era um chaveiro, dava para tirar o molde no celular. Então, peguei, ampliei na tela do celular e rabisquei por cima, colocando a folha em cima do celular. Essa foi a forma que eu encontrei de fazer o meu primeiro molde. E fui fazer a minha primeira peça, meu primeiro rabisco por cima do feltro, o feltro colorido. Cada rabisco que eu fiz, os primeiros cortes, a forma como a tesoura deslizava em cima do feltro, como cada peça começou a se transformar naquele desenho que estava naquele papel, eu comecei a olhar e ficar encantada. E eu imaginei como vai ficar linda essa peça. E eu comecei a montagem. Eu comecei a costurar cada ponto daquele unicórnio com tanto amor, com tanta paixão, que quando eu finalizei, eu confesso que eu chorei. Chorei de alegria, porque algo que estava no papel tinha se transformado em algo material. Eu finalmente vi que aquela peça tinha ficado pronta. Não estava perfeita, mas estava pronta. E aí foi só alegria. E aí eu me empolguei, fiz chaveiro para todo mundo em casa, todo mundo começou a escolher personagem e eu fui fazer e fui aprimorar cada peça. Eu fiz com amor e dedicação. Desenvolvi as minhas próprias técnicas, aperfeiçoei o meu trabalho para que as minhas peças pudessem ficar cada vez melhores. Com o passar do tempo, fui saindo das peças que eram miniaturas, que eram chaveiros, e fui fazendo peças maiores, peças que eram bonecos, chegando até 80 centímetros. Fiz também guirlandas de porta de maternidade e o que as clientes iam pedindo, eu ia fazendo. Daí eu percebi que em menos de 30 dias eu tinha faturado mais de R$1.000. Eu fiquei muito feliz. Já era quase o salário que eu ganhava na CLT. Daí nasceu a minha renda extra, que em pouco tempo se tornou a minha renda principal.